Olá pessoal do Opção Play, hoje nós recebemos aqui no Opção o deputado estadual Humberto Aidar. Bem-vindo, Humberto. Muito obrigado, eu que agradeço a presença de estar aqui no Opção, é sempre uma alegria. Tá certo. Humberto, uma polêmica hoje na Assembleia é o orçamento impositivo, né? Está sendo aí palco até de discussão de quem é a situação, quem é a oposição. Qual que é o seu posicionamento hoje? Olha, na verdade, foi um avanço para a Assembleia a questão do orçamento impositivo, que, quando foi aprovado, era um percentual de 1,2. No final da legislatura passada, os deputados entenderam, depois de ouvir o atual governador Ronaldo Caiado, que o Estado passa por uma situação financeira extremamente difícil, grave, e nós chegamos a um acordo à época que baixaria de 1,2 para 0,5. Né? Então, é o que está na vigência, é o 0,5. O deputado Tales fez uma emenda voltando para 1,2 e apresentou também uma PEC. Não tem ninguém na Assembleia que seja contra orçamento impositivo. Agora, é bom deixar claro que uma coisa é o orçamento, a outra coisa é recurso. Penso eu que é melhor você ter um acordo com o governo que ele conseguirá pagar o 0,5 do que você apoiar uma matéria de 1,2 e isso não se transformará em realidade. Então hoje o que o governador tem dito, e é a posição que nós apoiamos, que continue 0,5 escalonado. Quem sabe já no próximo exercício, né, o Estado tenha dinheiro e apenas não orçamento. Né? Orçar é uma coisa, você vai numa loja de construção, faz um orçamento. Aquilo não quer dizer que você dará conta de comprar. Orçamento é isso. Né? Então, se não tem dinheiro sequer para pagar os servidores de dezembro, que até hoje não tiveram como receber, e olha que governo nenhum quer deixar funcionários sem receber, isso gera desgaste. Então o governo não conseguiu sequer dinheiro para pagar o servidor que trabalhou lá no mês de dezembro, ele não terá dinheiro para pagar mais de 7 milhões de emendas aos deputados. E é bom que se diga que 0,5 impositivo é um grande avanço, isso dá quase 3 milhões de reais em emenda. Nós, em tempo algum, e olha que eu estou no meu 6º mandato, nós nunca tivemos emenda. Sempre foi assim, quem é do governo recebe emenda, quem não é, não recebe. Então, mesmo com as discussões, o parlamento é para isso, eu penso que hoje não há clima na Assembleia para que volte para 1,2. Até uma coisa que quem é a favor desse 1,2 tem falado, que o orçamento impositivo seria uma justiça com a oposição do antigo governo, que teria sido deixada de lado por conta das emendas e tudo mais. O senhor acha que, então, o 0,5 que vai ajudar esses deputados que se sentirem injustiçados na legislatura anterior? Pois é, mas aí os hoje injustiçados eram os beneficiados de ontem, não é? Então quem está na oposição hoje, salvo raríssimas exceções, estavam no governo passado na situação e votaram contra a emenda. Né? Então não dá, a gente tem que ser coerente, se formos olhar a questão da coerência, durante toda a vida. Né? Agora, quando você é governo, você tem uma atitude, depois você passa para a oposição e quer que quem é governo vote como oposição. Não funciona assim. Né? Não adianta aqui a gente querer acreditar em Saci Pererê, boi bumbá, mula sem cabeça. Não funciona desse jeito. Né? O governo vai ter uma maioria na casa e, tendo maioria, certamente vai votar alinhada com o governador Ronaldo Caiado. Só para a gente entender, assim, então, o orçamento impositivo, independente do percentual, ele é obrigatório para qualquer deputado? Teoricamente, ele é obrigatório. Hoje, o orçamento impositivo, ele é obrigatório, desde que tenha recurso. Né? Se não tiver dinheiro, não tem ninguém
que faça governo algum pagar o que não dispõe de recurso, né? Nós temos verbas carimbadas aí da educação, da saúde. O que o governador tem dito? E eu costumo acreditar nas pessoas, até porque o governador assumiu agora, e o que ele nos prometeu lá atrás, quando ele defendeu que a gente voltasse para o 0,5, é que ele pagaria desde que os deputados colocassem as emendas na área da saúde, que é um ponto nevrálgico da administração pública. Então, eu acredito, não é nessa promessa, é no compromisso que o Caiado fez com todos nós, da oposição e da situação que é pagar o 0,5. Eu prefiro receber 0,5 do que não receber nada no final do ano. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente está aí também em andamento a CPI dos incentivos. Como que anda agora, nesse momento? Na verdade, a CPI, toda e qualquer CPI, as pessoas querem que aconteçam as oitivas, né? Saber quem é que vai ser chamado, enfim. Só que, como é uma CPI extremamente técnica, como relator, o que decidi junto ao presidente Álvaro Guimarães é que nós, o primeiro passo da primeira etapa, digamos assim, da CPI, é colher toda a documentação para que técnicos do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas dos municípios e um auditor que eu estou conseguindo do Tribunal de Contas da União possa debruçar tecnicamente sobre os processos, sobre todos os contratos, sobre todas as obrigações, contrapartidas dessas empresas, dos incentivos fiscais e dos créditos outorgados, porque não adianta, nenhum deputado tecnicamente é preparado para analisar essa papelada que vai nos chegar. Então, qual é o acordo que fiz? Olha, primeiro nós vamos colher essa documentação, eu já fiz esse pedido via requerimento aprovado pela CPI, tanto ao Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal de Contas dos municípios, e 2 ações civis públicas que foram abertas por 2 promotores do Ministério Público. De posse dessa documentação, os técnicos vão começar a trabalhar e aí, encontrando alguma irregularidade, nós começaremos a ouvir as pessoas que nós entendermos que possa colaborar com a CPI, quer donos de empresas, quer secretários, enfim, quem a CPI, os 5 membros, entenderem que são necessários para a gente chegar num relatório final. Um relatório que pretende não apenas apontar irregularidades, mas apontar para um novo modelo de incentivos em Goiás. Ninguém é contra incentivo, mas não é justo que algumas empresas recebam muito e não tem contrapartida, né? Nós queremos saber quanto é que custa cada emprego gerado aqui no estado de Goiás, e que outras empresas, outras tantas milhares de empresas, elas nascem, não têm nenhum benefício do Estado, e a grande maioria, isso é pesquisa, não sou eu que estou dizendo, elas fecham as portas, 70% delas em apenas 3 anos. Tem vários setores, e aqui eu quero citar, por exemplo, o setor turístico em Goiás, que gera milhares de empregos e não se enquadram nesses incentivos. Nós queremos apresentar tecnicamente, aí já estamos buscando outros modelos em outros estados da federação, para que no relatório, havendo irregularidades, nós apontaremos e levaremos até o Ministério Público, mas penso que mais importante do que isso é conseguirmos, com apoio técnico, político também, com a participação de todos os deputados, apontar um novo caminho para essa questão de incentivos aqui no estado de Goiás. Entendi. A gente tem recebido também reclamações de empresários, né, que falam que com essa CPI acabaria que empresas se sentiriam inibidas de vir para Goiás. O que o senhor acha dessa... Eu penso que o cidadão, dono de empresa, que está mal intencionado, ele deve escolher outro estado para montar a sua empresa, né? Tem um ditado antigo, mas muito atual: quem não deve não teme. Eu não estou
entendendo, na verdade, essa preocupação dessas entidades e dessas empresas em serem investigadas. É interessante porque se tem alguém que é investigado 24 horas por dia nesse país, somos nós políticos, né? Tudo que você faz, qualquer ação, você é alvo de investigação. Olha, não tem problema ser investigado. Uma coisa é ser investigado, a outra é comprovar alguma ilegalidade. Agora, eles ao assinarem um contrato, porque não é obra do Divino Pai Eterno, olha, você vem para Goiás, não vai pagar nenhum imposto, ICMS, vai ter crédito outorgado. Isso tem uma contrapartida. O que nós queremos saber é exatamente isso. Olha, ok, recebeu, está tudo ok? Parabéns. Qual é o problema? Me parece, com a movimentação que aconteceu na Assembleia, para retirada de assinatura, esse me diz, soltando notas em jornais, que isso vai espantar empresas aqui, tem algo errado, né? Eu, do alto dos meus 6 mandatos, eu tenho uma mínima experiência de afirmar aqui que quando a gente entra com uma CPI e existe uma movimentação contrária, tem alguma coisa errada. E isso vai nos motivar ainda mais. Olha, eu não seria maluco de propor uma ação na Assembleia que impedisse o desenvolvimento de Goiás, que espantasse empresas daqui. Mas a empresa que está mal intencionada, eu penso que o Estado não deve ser Goiás. Então, olha, nós temos várias denúncias que já chegaram à CPI e eu espero sinceramente que não passem de denúncias, mas tem muita história para ser passada limpa, especialmente na venda de crédito outorgados, né? Nós temos uma lista de algumas empresas e aqui eu não vou cometer a irresponsabilidade de dizer quais, mas que nós vamos aprofundar um pouco mais nos processos dessas ditas empresas que viraram superpotências aqui no estado e algumas delas já querendo mudar para o estado de São Paulo. E o que seria essa venda de créditos outorgados? Só para a entender. Na verdade, o incentivo fiscal, o ICMS, essas empresas, além de não pagar, né, elas ganham crédito que podem, pasmem os senhores, ser vendidos para outras empresas. Por exemplo, a empresa A, ela está devendo para o Estado. Se a empresa B, que ganhou o crédito outorgado, essa empresa ela pode vender para a empresa A, pagar o Estado com algo que o Estado está doando. Então, é estranho isso, né? As pessoas não entendem isso. E aí nós queremos explicitar isso para que a população tenha esse entendimento, né? O Estado não pode viver bancando só as grandes indústrias, as grandes empresas. Nós temos muitas pequenas empresas que geram milhares e milhares de empregos, né? Nós queremos também que o pequeno tenha chance no estado de Goiás. E posso dizer aqui, ninguém vai sair de Goiás, porque Goiás continua sendo o estado que tem as melhores condições de incentivo fiscal. Goiás tem algo que nenhum estado tem. Nós ficamos no centro do Brasil. A questão da logística dessas empresas, né, são muito favorecidas. Agora, nós temos o caso aqui, por exemplo, da Caoa. Dizem que a Caoa comprou aí uma grande empresa, não sei se Ford, e está indo para São Paulo, mas isso ela iria independente de CPI, de diminuição de incentivo fiscal, né? Mas será investigada, né? Ela e tantas outras. Então, agora, ninguém também vai obrigar nenhuma empresa a ficar aqui em Goiás, né? Existe essa guerra fiscal entre os estados, aí é uma questão do governador, do executivo cuidar. Cabe a nós, enquanto parlamentares, né? Isso é o nosso dever constitucional de legislar e fiscalizar. E eu não abro mão, né? Nós conseguimos aprovar essa CPI e se terminar a CPI e toda empresa ter cumprido a contrapartida,
parabéns, qual é o problema? Nós fizemos o nosso trabalho. Agora, se tiver algo ilegal, terá que ser reparado, porque o Estado não pode conceder um benefício sem que haja a contrapartida. Certo. Agora, a outra CPI que tem na casa é a CPI da venda da CELG para a Enel. E o deputado Paulo César Martins apresentou um projeto de revogação dos incentivos à Enel. O senhor acha que com isso a Enel pode também virar um alvo da CPI dos incentivos? A Enel ela vai estar também nos incentivos, até porque ela recebe também crédito otorgado, né? Essa questão da Enel é uma questão grave. Ela não tem prestado um bom serviço aqui no Estado. Nós até aprovamos uma matéria do deputado Paulo César cancelando esses incentivos, mais de 30 anos aí de benefícios. Eles devem recorrer, devem entrar aí com ação direta de inconstitucionalidade se o governador sancionar esta lei. Agora, é uma empresa que presta o pior serviço na área de energia elétrica no país. Ela comprou uma empresa em São Paulo e o conhecimento que nós temos é que os investimentos estão sendo carreados basicamente para o estado de São Paulo, e o recurso de bilhões de reais arrecadados no Brasil, eles vão para a Itália, até porque é uma empresa italiana. Ninguém quer de volta a CELG, né? Nós só queremos, e o Estado quer, e o governador quer, que a Enel funcione, né? Que não falte energia, especialmente o que aconteceu aí com pequenos agricultores de leite, né? Perderam aí milhares de litros de leite e vão ficar no prejuízo. Nós estamos falando aqui de incentivo. Tem grandes indústrias e empresas no estado de Goiás que não vêm para cá, para Goiás, porque não tem a energia garantida, né? Nós sabemos disso. Então, Goiás tem que ter energia para atrair empresas, grandes indústrias, e hoje não tem. E me parece que com a venda, me parece não, há no contrato um acordo que a Enel possa investir milhões no estado de Goiás, né? Porque também comprou a CELG a preço de banana, né? Então, a Enel ela vai ter que melhorar o serviço, caso contrário, terá problemas. Funciona assim, olha, não está cumprindo o contrato, tem que ser penalizada, né? E a Enel, repito, ela tem prestado, não apenas aqui, né, como de resto no país, uma péssima qualidade quando o assunto é energia elétrica. Tá certo. Deputado, só para finalizar, assim, voltando ao assunto de como está a articulação política ali na Assembleia, o senhor hoje se declara situação, oposição, ou está ali não, a bancada do MDB, nós decidimos apoiar o atual governo, né? Dar o apoio administrativo, político não. O Ronaldo é de um partido, nós somos de outro partido. Certamente lá na frente o MDB vai ter candidato, nós vamos apoiar candidaturas dos nossos prefeitos do MDB, o Caiado vai apoiar deles, mas entendo que é hora do partido dar essa força para o governador. Está começando agora. Eu tenho convicção de se tratar de um homem sério. A gente ouviu falar muita coisa do Ronaldo, menos que é uma pessoa desonesta. Ele tem conversado com a gente a sua intenção de fazer de Goiás uma referência nacional. Então estaremos com o Ronaldo até que esta relação seja aberta, essa relação seja respeitosa. É a primeira vez nos meus 6 mandatos que passo a fazer parte da base do governo. Foi uma decisão minha, do deputado Paulo César e deputado Bruno, e estou muito tranquilo nessa condição. Tá certo. Muito obrigada, deputado. Obrigado, pessoal, que nos assistiu. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos do Jornal Opção.